BLC Podcast. Como o nosso cérebro aprende idiomas. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Arley da BLC Languages e hoje nós vamos falar de um assunto de extrema importância para aqueles que desejam aprender um idioma novo. Pessoal, antes de vocês começarem um curso de qualquer idioma, seja o inglês, espanhol, alemão, russo, hebraico, aramaico, não importa, é extremamente importante que vocês escutem este podcast, porque com certeza ele dará um norte muito bacana para aqueles que desejam aprender idiomas e de forma efetiva. Por quê? O que acontece em muitos casos? As pessoas... no Brasil nós temos o costume de primeiro colocar o cimento para depois colocar o alicerce, fazendo obviamente uma analogia. Seria isso basicamente. A gente tende a estudar os conteúdos sem entender como que funciona o processo de aprendizado, como a gente aprende de forma efetiva. Então não adianta vocês estudarem inglês, espanhol, alemão, aramaico, hebraico, em uma escola conceituada, em Harvard, Stanford, fora do país, fazendo intercâmbio e assim por diante, se vocês não entendem o que é essencial, que é o quê? A máquina de aprendizado, que é o nosso cérebro. Se vocês não entenderem, se nós não entendermos como que funciona o nosso cérebro em relação ao processo de aprendizado, não adianta estudar na melhor escola do mundo e ter os melhores recursos, porque o segredo está em entender esta máquina maravilhosa que é o nosso cérebro. Então, se nós não tivermos a compreensão de como funciona essa ferramenta, essa máquina que é o nosso cérebro, não vai adiantar nada, pessoal. Então, antes de começar a estudar um novo curso, começar a fazer uma nova língua, estudar uma nova língua, escutem este podcast com bastante atenção. Nós estamos aqui fazendo um trabalho de orientação pedagógica, de conscientização pedagógica para que vocês sejam mais críticos em relação ao modo como vocês aprendem idiomas, para que vocês entendam, obviamente de uma maneira simplificada, mas que vocês tenham consciência, um senso crítico de como funciona o aprendizado de línguas. Então é extremamente importante que vocês escutem até o final. Ok, pessoal? Então compartilhem também com os amigos, as pessoas que vocês gostam, porque o conhecimento deve ser sempre compartilhado, expandido. Ok, pessoal? Então vamos lá? Em primeiro lugar, vamos pensar da seguinte maneira. O nosso cérebro ele funciona da seguinte forma. Nós temos algumas regiões. Eu vou falar de 3 regiões essenciais. A primeira é o cerebelo. A segunda é o sistema límbico. E a terceira é o córtex. E a gente tem o córtex, as regiões do córtex, principalmente a região do córtex pré-frontal. Obviamente as outras regiões são importantes. Mas nós temos o sistema límbico, o cerebelo, em primeiro lugar, o sistema límbico e o córtex. Ok, pessoal? Por que nós devemos entender isso? Porque para entender como funciona o processo de aprendizado, como que a gente aprende as coisas, como que a nossa memória funciona, como que nós podemos reter conhecimento, quais são as técnicas que nós devemos utilizar para que o aprendizado seja mais efetivo. Começando pelo cerebelo. É a região do nosso cérebro relacionada ao equilíbrio, a parte que nós conseguimos fazer movimentos coordenados, movimentos, por exemplo, andar de bicicleta, por exemplo, jogar futebol, algumas determinadas habilidades que nós desenvolvemos quando jogamos futebol e assim por diante. São aqueles movimentos automáticos que nós fazemos e nunca mais esquecemos. Se você aprendeu a andar de bicicleta aos 8 anos, se você andar aos 50, você vai andar do mesmo jeito. Por quê? Porque é assim que funciona o cerebelo. A função dele é fazer com que aprendamos algo que, em princípio, ocorre com bastante dificuldade. Porque, por exemplo, quando nós vamos andar de bicicleta, no começo nós temos uma grande dificuldade. Só que depois que nós aprendemos, nunca mais esquecemos. Fica registrado no cerebelo. Ele tem a capacidade de registrar esse conhecimento. Ok, pessoal? Temos o sistema límbico, que é o mesmo onde fica a nossa memória de curto prazo. Então, por exemplo, quando você vai tentar lembrar o número de telefone ou o nome de alguém, uma informação, um curto período de tempo, você vai utilizar o seu sistema límbico, a sua memória de curto prazo. Então, todas as informações passam, em princípio,
pelo sistema límbico, pela memória de curto prazo, por meio das nossas percepções, visão, audição, tato e assim por diante, ok? E o córtex é responsável pela nossa memória de longo prazo, aquilo que nós nunca mais lembramos e nunca mais nos esquecemos. Nós aprendemos, pessoal, e guardem essa informação para o resto das vidas de vocês. Nós aprendemos quando passamos informação do sistema límbico para o córtex, porque é a região do nosso cérebro responsável pela memória de longo prazo, responsável pelas informações que nunca mais esqueceremos. Só que, aí que entra a grande questão, para chegar ao córtex, para transformarmos informações de memória de curto prazo para memória de longo prazo, nós precisamos entender que primeiro precisamos passar pelo sistema límbico para depois chegarmos ao córtex. Como que isso pode ser aplicado ao aprendizado de línguas? Vamos lá, pessoal. Vários estudos comprovam que um aprendizado é mais efetivo quando nós temos a capacidade de trabalhar várias áreas do nosso cérebro de forma interconectada, não de forma separada. Você não aprende só escutando, você não aprende só escrevendo. Todas essas habilidades, essas atividades são extremamente importantes para o seu aprendizado, mas o que vai realmente fazer com que vocês aprendam é estudar, desenvolver cada uma dessas habilidades de forma interconectada. Então, sempre ter a capacidade de criar conexões quando vocês vão estudar alguma habilidade específica. Então, por exemplo, se eu vou estudar o listening, eu vou fazer uma atividade de listening e depois eu vou relacionar essa atividade de listening com uma atividade de writing, que depois pode ser relacionada a uma atividade de reading. E aí eu posso aplicar técnicas de estudo variadas para que o meu aprendizado seja mais efetivo. Exemplo simples do que a gente pode fazer. Toda vez que nós formos praticar um conteúdo, estudar um conteúdo, por exemplo, em língua inglesa, a gente não precisa necessariamente seguir uma ordem linear. Se nós tivermos a capacidade de estudar de maneira variada, de maneira dinâmica, o aprendizado se torna mais efetivo, porque a gente se adapta às várias situações. Então, por exemplo, eu vou realizar uma atividade de listening e vou realizar uma atividade X, por exemplo, fill in the gaps. Então, eu vou escutar e vou preencher com as palavras que faltam. Quando eu for fazer uma atividade de writing, eu não vou fazer uma atividade de fill in the gaps, de reading, por exemplo, de leitura. Vou fazer uma atividade de leitura, por exemplo, em que eu vou trabalhar melhor a parte de compreensão textual. E eu posso fazer, por exemplo, pegar este mesmo conteúdo, ou um conteúdo parecido relacionado, e praticar de formas variadas. Então, eu vou fazer o listening só, voltado para o fill in the gap, para preencher as lacunas. E o reading eu posso fazer para a parte de interpretação, organização de parágrafos e assim por diante. Quando eu vou fazer um writing, eu vou fazer, por exemplo, eu vou parafrasear o que eu entendi, a parte de interpretação do reading. Vocês entenderam? A gente vai praticando de formas variadas, a gente vai dinamizando o nosso processo de aprendizado. Por que é importante o primeiro passo? Primeiro porque não fica chato, não fica entediante. O aprendizado fica mais interessante, porque vocês não vão ficar fazendo atividades repetitivas. E isso acaba nos deixando entediados. Primeiro ponto. O segundo é porque realmente funciona. Realmente o nosso cérebro, aí que entra a grande questão. Essas informações, quando vocês realizam as atividades, passam pelo sistema límbico, memória de curto prazo, que é basicamente o seu cérebro, ele ainda não entende que aquela informação é importante. Ele não entende que você deseja reter aquela informação para o resto da sua vida, porque ele tem um limite, ele vai conseguir assimilar uma determinada quantidade de informações e outra determinada quantidade de informações ele vai lançar por terra, ele vai jogar fora. Então você precisa mostrar para o seu cérebro aquilo que você deseja reter em detrimento daquilo que você deseja excluir. E quando você estuda da maneira correta, utilizando, por exemplo, essas técnicas que eu acabei de citar, você está mostrando para o seu cérebro que aquela informação é importante e que você deseja transformá-la, colocá-la no seu córtex e, consequentemente, na sua memória de longo prazo e, consequentemente, aprender. Quem aprende nunca esquece. Pode-se passar 10,
Podem passar 50 anos, você sempre vai lembrar. Obviamente, talvez não com a mesma intensidade, porque depende de outros fatores, mas de fato a essência você não vai esquecer, porque isso é aprender de verdade. O que acontece com os alunos brasileiros? Eles não sabem estudar, eles não entendem quais técnicas funcionam melhor e o porquê que elas funcionam. Não vou entrar no mérito da questão, mas obviamente isso passa por um sistema educacional que só nos mostra o que devemos estudar, mas não como devemos estudar. Consequentemente, formamos pessoas que conseguem reter muitas informações, entre aspas, mas não conseguem utilizar esse conhecimento na prática. A gente tira, por exemplo, a capacidade das pessoas de serem criativas, de terem um senso crítico, de conseguirem refletir sobre os conteúdos que elas estudam, porque a escola tem a função simplesmente de nos passar conhecimento. Vamos acumulando conhecimento, grande parte dele nós não vamos utilizar na nossa vida para nada na prática, e nós não conseguimos desenvolver pessoas inteligentes. Porque quando você não ensina um aluno a estudar da maneira correta, mostrando as técnicas que funcionam melhor para um aprendizado mais efetivo, você deixa de formar pessoas com capacidade de inteligência. Nós formamos pessoas com conhecimento até um determinado ponto, que nem isso funciona tão bem. Porém, qual é o grande problema? As pessoas não se tornam inteligentes. Ser inteligente é basicamente a capacidade de raciocinar de maneira abstrata, de maneira rápida, de maneira criativa, de maneira intuitiva, nas diversas situações em que você é colocado, nos vários desafios que você é colocado, em várias situações, por exemplo, até para a sobrevivência. Como, por exemplo, se eu cair numa floresta, o que eu vou fazer para sobreviver? Isso é inteligência. Então, por exemplo, um carpinteiro que sabe as medidas exatas para fazer um móvel que fica perfeito. Ele também é inteligente. A gente tem que enxergar a inteligência como algo mais amplo. A partir do momento que nós tivermos consciência disso, consequentemente nós aprenderemos melhor. Nosso processo de aprendizado de línguas, que é o objetivo aqui, obviamente, se torna mais efetivo. Porque nós aprendemos a estudar. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam? Que se vocês forem estudar um idioma e simplesmente colocar as informações no sistema límbico de vocês, basicamente é só ir à aula e realizar uma atividade na aula, vocês não aprenderão nunca um idioma. Agora, se vocês entenderem que precisam passar as informações na memória de curto prazo, sistema límbico, para a memória de longo prazo, córtex, consequentemente, vocês utilizarão técnicas mais adequadas de estudo que farão com que vocês aprendam de forma mais efetiva. O exemplo que eu acabei de dar é estudar de forma variada. Então, trabalhar o listening, trabalhar o reading, trabalhar o writing e fazer uma atividade diferente para cada uma delas, separando um pouco o tempo. Não precisa estudar muito. Se vocês estudarem de meia hora a 1 hora por dia já é o suficiente. Mais do que isso nem precisa. Ah, professor, não tenho tempo. Que sejam 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, porque o que importa é o hábito dos estudos. Se vocês começarem com 10, logo vocês vão aumentar para 15, para 20. Quando vocês se derem conta, já estarão estudando 1 hora e nem perceberão. Então, o hábito dos estudos corretos, das técnicas corretas de estudos, é o que fará com que vocês aprenderão de verdade. Ok? Que vocês aprendam de verdade, desculpa. Ok, pessoal? Então vamos lá. Estudar um pouco, todos os dias. Estudar de forma variada. Sempre escrever os conteúdos que são importantes para o seu aprendizado. Sempre escrever, sempre fazer as anotações. Fazer um trabalho de listening que seja reflexivo, que seja um listening ativo. Então toda vez que vocês forem escutar em inglês, procurem sempre realizar uma atividade para que vocês possam medir o nível de compreensão sobre aquele conteúdo. Isso tem um efeito maravilhoso no aprendizado de vocês. Procurem criar pequenas sessões de estudo, principalmente antes de dormir, e ter uma boa noite de sono, porque durante esse processo de sono é que vocês passarão, o seu sistema límbico eliminará as informações que são irrelevantes, e aquelas que vocês estudaram da maneira correta, aplicaram, passarão para o córtex de vocês, e consequentemente vocês aprenderão de maneira efetiva e definitiva. Se vocês não aplicarem isso,
vocês não tiverem a disciplina de estudar um pouquinho todos os dias, tendo ciência de como funciona o processo de aprendizado, tendo disciplina, dedicação e esforço, não adianta estudar, fazer intercâmbio, estudar em Oxford e Stanford, porque o essencial você não está entendendo. O que eu sempre falo, para que você consiga fazer um prédio, você precisa primeiro colocar o alicerce. Depois você preenche com o cimento e os outros conteúdos. Mesma coisa, entendam como funciona o processo de aprendizado de línguas, que é o alicerce. Uma vez compreendido esse processo, mais uma vez, o alicerce, todas as informações que vocês forem preencher acontecerão de forma natural. Por isso que algumas pessoas se tornam poliglotas, porque elas trabalham o alicerce primeiro. O aprendizado de qualquer língua, fala inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, acaba vindo porque o alicerce já está bem estruturado. Então entendam isso, formem o alicerce de vocês, tendo disciplina de estudo, para que vocês aprendam de forma efetiva. Senão, o que vai acontecer? Vocês gastarão dinheiro, ficarão nesse looping eterno e nunca aprenderão inglês, mal conseguirão se comunicar em situações simples no idioma, ou qualquer outra língua, né? Espanhol, francês, italiano. Ok, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham curtido o podcast. Estou gravando para vocês aqui, 10h30 da noite. Isso mesmo, não tive tempo de gravar durante o dia, estava trabalhando em outros projetos, mas está aí. Espero que tenha ajudado. Nosso trabalho é conscientizar as pessoas sobre como aprender melhor. Vou seguir em frente nesse trabalho, não vou desistir. Espero que contar com vocês, que vocês compartilhem com as pessoas que vocês gostam, para que elas também possam ter a oportunidade de abrir a mente sobre o processo de aprendizado. Conheça os nossos cursos na nossa plataforma. Nós temos inglês, espanhol, francês e italiano. Temos cursos de inglês técnico e também estamos com o aplicativo da VLC, por enquanto para Android. Vou deixar o link aí, as informações abaixo, para que vocês possam acessar e aprender idiomas de uma forma diferente, dinâmica e interessante. Ok, pessoal? Muito obrigado por escutarem mais um podcast. Estaremos em breve no próximo. Até mais!